Paz do Senhor. Meu lindo, você vai ficar comigo aqui? Como é seu nome? Fica comigo, Paulo. Porque eu tenho certeza que Deus vai usar os teus dedos para, em forma de nota, tocar o coração dessas pessoas hoje. Cada palavra que vai sair aqui vai ser proferida direto do coração dele. E vai ficar em sintonia com cada vez que você tocar nessas teclas aí. Quando eu estava ali sentado, eu ficava olhando para você e Deus diz assim, ó, fala para ele que cada vez que ele tocar, uma pessoa é alcançada. Toda vez que você apertar, cada nota que sair, as pessoas são alcançadas. Num palco, eu venho do mundo onde o palco ele faz parte do meu meio, do entretenimento. E cada um tem a sua importância. E Deus foi muito claro comigo. Quando ele diz assim, cada palavra que você fala, quando ele toca uma nota, uma vida é alcançada. E Deus vai te usar hoje poderosamente. Talvez Deus me trouxe aqui só para te falar isso. Que cada vez que você tocar, alguém vai ser alcançado aqui. Então, coloca o teu coração para fora, porque Deus vai ministrar poderosamente as notas certas para alcançar a vida de cada um aqui. Tá bem? Bispo, para mim é uma honra estar aqui. Eu quero te falar que o palco é meu lugar de fala. Eu estou acostumado a falar para milhares e milhares de pessoas. Mas hoje tem uma responsabilidade maior aqui. Até me trava a voz. Porque por várias vezes eu fui convidado a falar em igrejas por grandes líderes do país. E eu nunca aceitei. Eu não aceitei porque eu falo para 10, 15, 20 mil pessoas e para mim está tudo certo. Em cima de um palco. No altar a responsabilidade é maior. E quando o bispo fez o convite, pela primeira vez eu não senti aquele frio na barriga. É engraçado isso, né? A experiência de poder tocar aqui hoje. Eu quero inclusive fazer uma coisa, bispo. Na hora da oferta, aconteceu algo muito engraçado. Eu estava falando para o bispo que eu conheci o pastor Fabrício, que é o pastor do André Vitor. Ele é da CN de Fortaleza. E eu tive o prazer de conhecer ele na minha casa. A gente conversou por algum tempo. E todo final de mês existem alguns pagamentos que entram. E hoje eu me lembrei de um pagamento que era para me mandar o meu motorista ir lá fazer o depósito no banco. Coloquei o cheque no bolso. Ninguém usa mais cheque hoje, né? E aí eu coloquei o cheque no bolso. E esqueci de entregar meu motorista. E quando eu chego aqui, Deus falou assim comigo, ó. Pega isso e oferta na igreja. Tem uma razão para que essa premissa seja cumprida hoje. É a primeira vez que eu piso no altar, na sua igreja. E quando eu aprendi... sobre o princípio de semear na casa do Pai, de ofertar e do dízimo, eu aprendi com o pastor Fabrício, que é da sua denominação, da Comunidade das Nações. Então é engraçado que quando eu coloquei na mão no bolso, é um valor significante, mas é para a obra do Pai, e eu faço questão de honrar a sua casa aqui hoje. Deus abençoe você, irmão. Quem aqui já havia me conhecido antes? Eu estou até conhecido um pouco. Quem conhece Simone Mendes? Engraçado que para mim não tem um grito, né? Isso é covardia. Mas eu vou falar para vocês, é porque o nome dela soa diferente mesmo no ouvido da gente. E eu louvo a Deus pela vida dela. Eu quero falar para vocês que quem está aqui em cima do palco não é o Cacá Diniz empreendedor. Não é o Cacá Diniz empresário, não é o Cacá Diniz de negócio. Eu sou uma promessa de Deus. Quem está aqui em cima do altar hoje é um milagre vivo. Porque enquanto o mundo olhava para mim e me enxergava alguém completamente improvável, Deus viu algo em mim que nem até hoje nem eu sei o que ele viu. Mas Deus, quando tem uma palavra sobre a nossa vida, o inimigo ele nunca consegue frustrar os planos de Deus. E foi graças a essa mulher, usada por Deus, Simone Mendes,
que vocês conhecem dos palcos da vida, que faz sucesso no Brasil todo. Foi ela que me trouxe para Jesus. Eu quero falar para vocês que existe um Cacá de 27 anos para trás e outro Cacá dos 27 anos para frente. A transformação ela acontece a partir do momento em que a gente aceita a transformação. A gente acha que milagre cai do céu. Quem acha que milagre cai do céu aqui? Pode ser sincero. Cai do céu? Milagre é para quem está disponível para ele. Se você pegar a história da Bíblia, a mulher do fluxo de sangue, naquela época tinha tantas outras mulheres que também tinham fluxo de sangue. Minha esposa passou por isso. Talvez naquela época, eu não sou médico, não tenho propriedade para falar sobre isso, bispo. Mas eu acredito que esse fluxo de sangue daquela época era uma adenomiose, uma endometriose, enfim, algum tipo de hemorragia que acontecia nas mulheres daquela época. E como não tinha nada científico comprovado ainda, elas não sabiam como sanar. Naquela época, essas mulheres eram consideradas impuras. Existia um diferencial naquela mulher que foi curada. Ela não merecia mais do que as outras. Mas ela foi a única que saiu da casa dela, enfrentou a multidão, enfrentou o preconceito, para poder tocar nas vestimentas de Jesus e ser curada. O milagre não é para quem merece, é para quem está disponível para ele. Eu não mereço o milagre mais do que qualquer outra pessoa. Eu estive disponível para acessar o meu milagre. Eu vim de um lugar chamado Sobral. Alguém já ouviu falar em Sobral aqui? Mas tem uma particularidade de Sobral que ninguém sabe. Tem alguém de Sobral aqui? Não. Eu encontrei nos Estados Unidos, lá no Texas, num lugar improvável, uma pessoa de Sobral. É porque Sobral está dominando o mundo. Todo canto, bispo, eu encontro alguém de Sobral. Impressionante. Uma vez eu estava num lugar, vou até confessar um pecado aqui. Eu fui falar mal de alguma coisa. Falar mal assim, né? Fui fazer aquele velho julgamento que o ser humano, infelizmente, às vezes faz. Aí, só no lugar, lá em Fort Worth, só americano no Texas. Eu crente que não tinha ninguém de brasileiro. Eu não ia falar inglês para a pessoa não entender. Fui falar português. Tinha um dito cujo brasileiro do meu lado. Ele ainda disse assim, eu sou de Sobral. Sobral encontrou o meu erro, o meu pecado. E eu quero dizer para vocês que é uma honra estar aqui em Brasília. De verdade. Eu espero que hoje Deus ministre no coração de vocês, porque cada palavra proferida aqui, todas as vezes que eu subo num palco, mas hoje estando no altar, eu peço a Deus para que Ele me use de forma totalmente diferente do que Ele já havia me usado já até hoje. E sempre que eu ministro algo sobre a vida das pessoas, Deus me usa de forma grandiosa para acessar o coração delas. Que hoje vocês estejam aqui completamente desarmados, com a armadura completamente arrancada do corpo de vocês. Eu não sou pastor, eu não sou evangelista, mas eu sou um filho do Deus vivo. Que onde eu passo, Deus me deu a missão de levar a palavra dele. Eu vim desse lugar, chamado Sobral, lá no interior do Ceará. Para quem não sabe, Sobral tem uma particularidade que a teoria da relatividade de Einstein foi comprovada em Sobral. Alguém sabia disso? Não estou brincando, não. Só não vou mandar ninguém pesquisar no Google agora, porque senão todo mundo vai desconcentrar. Sobral foi o lugar onde foi comprovada a teoria da relatividade. Eu vim daquele lugar. E é verdade, depois vocês pesquisam no Google. Eu vim daquele lugar onde eu forjei o meu caráter. Eu vim daquele lugar onde eu tive as maiores dificuldades da minha vida. Eu vim daquele lugar onde eu fui um cara rejeitado. Mas é impressionante. O lugar que é mais para te levantar, muitas vezes é o lugar que mais tenta te derrubar. Mas no lugar que você mais cai, é o lugar que Deus mais te levanta. No lugar onde as pessoas te enxergam como alguém improvável, é o lugar onde Deus te coloca como alguém mais do que provável. Onde ninguém consegue enxergar um futuro, Deus já destrincha o teu futuro. Eu vim desse lugar. Eu vim de um lugar onde eu nasci já com a raiz de rejeição dentro de mim. Como qualquer outra família, durante muito tempo, eu tive uma cultura completamente religiosa. Minha família é toda católica. E minha mãe dizia, se não for para a missa dia de domingo, é pecado mortal, Deus vai te levar. Todo domingo eu estava na missa. Mas eu estava de corpo presente. Eu ficava no telefone conversando. Eu ficava conversando, brincando, falando qualquer coisa, menos prestando atenção na palavra. Por mais que eu ouvisse falar de Deus, eu não tinha uma convivência com Deus.
Eu vim de uma família de 3 irmãos, sou eu e mais 2. Eu nasci 12 anos depois do meu irmão, 11 anos depois da minha irmã. E eu vim de uma gravidez completamente indesejada. Naquela época, os mais antigos vão lembrar, não existia a laqueadura das trompas. E aí minha mãe mandou dar um nó quando ela teve a minha irmã. 11 anos depois, esse nó desfez. E ela engravidou de mim. Minha mãe chegou aí para a porta de uma clínica para me abortar. Talvez os planos do inimigo, talvez não, com certeza os planos do inimigo já estavam certos para tentar frustrar aquilo que Deus queria fazer para a minha vida. Só que muito antes da fundação do mundo, Deus já constrói tudo aquilo que a gente vai ser. Muito antes da fundação do mundo, Deus já constrói o teu futuro, independente de como começa a tua história. Eu quero dizer para vocês que a minha vida hoje, ela não é determinada pelo meu início, mas pelo meio do caminho, onde eu recalculei a minha rota. No meio do caminho você vai recalcular a sua rota e você vai encontrar pessoas que também estão indo no mesmo caminho que você quer, rumo ao seu propósito. Eu tive essas pessoas. Com 27 anos, eu tive as 2 melhores decisões da minha vida. Eu vim de uma vida completamente perdida. Muitas coisas eu passei na minha infância. Aos 5 anos de idade eu sofri um abuso. E o pior de tudo é porque essas coisas, normalmente quando acontecem, a gente tem medo de falar. E quando você guarda para si, você começa a viver dentro de uma prisão emocional. Porque prisão ela não é física, ela é emocional. Nelson Mandela passou 26 anos dentro de uma cadeia e nunca esteve preso. Tem pessoas que estão livres de uma cadeia física, mas emocionalmente estão presas. E eu fiquei preso durante muito tempo. Eu fiquei aprisionado, porque o meu presente de aniversário do ano passado foi exatamente isso. Saber que minha mãe foi para uma porta de uma clínica para me abortar. Mas aí, eu faço das palavras de Jó a minha. Jó, ele escreveu no livro dele, no capítulo 42, versículo 2. Eu sei, Senhor, que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu não sei com quem Deus está falando aqui, eu não sei a forma que você entrou aqui hoje, mas eu quero te dizer que não importa a forma como tua vida começou, o que importa é que quando você se posiciona para os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Deus tem planos de paz para a sua vida, não de guerra. Deus tem um nível mais alto para te levar, mas você precisa se posicionar. Eu estar aqui em cima de um altar hoje, é resposta de uma promessa de Deus para a minha vida. Quando eu estava vindo para cá, dentro do jato, estava eu, o André e a Simone conversando. Um dia Deus falou sobre isso aqui. E hoje isso está se cumprindo. E eu estou exatamente com meu pai na fé, com o André Vitor, que foi a pessoa que Deus usou como profeta, para poder dizer que hoje eu estaria aqui. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei quais são os medos que você precisa enfrentar. Eu não sei quais são as dores que você precisa sanar. Mas todas as vezes que você entregar nas mãos de Deus, tudo aquilo que você não tem capacidade de gerir, Ele toma conta para você. Aprende uma coisa, Deus só vai fazer o que você não pode quando você já tiver feito tudo que você pode. Deus só faz o que você não pode depois que você já tiver feito tudo que você pode. Deus me criou com planos claros, Ele criou você com propósitos, Ele criou você com projetos, Ele criou para te colocar no mais alto nível da sua vida. O que para a gente é processo, para Deus é progresso. E sabe o que é mais engraçado de tudo isso? A gente normalmente não está preparado para passar pelo processo. Quem gosta aqui do processo? Sério mesmo? Eu vou dizer para vocês, quando a gente entende o que Deus quer fazer na nossa vida, você começa a se apaixonar pelo processo, bispo. Toda vez que vem um processo muito grande na minha vida, eu começo a agradecer a Deus. Essa semana, no dia que o bispo, semana passada, no dia que o bispo mandou mensagem para mim, me convidando para estar aqui, no dia, o inimigo tentou colocar uma tristeza no meu coração. Talvez outro no meu lugar, sem entendimento da palavra, tivesse simplesmente ligado para ele e disse assim: bispo, eu tenho outro compromisso, eu não vou não. Aquela velha mentira que a gente faz para poder fugir de alguma coisa.
Mas não, quando eu comecei a sentir aquela tristeza no meu coração, minha esposa chegou para mim e disse assim: amor, está acontecendo alguma coisa? Você não está mais da mesma forma. E eu disse assim: estou angustiado hoje, estou um pouco estressado. Ela quer conversar? Eu disse assim: conversei com Deus. E Deus está aliviando o meu coração. É porque eu sabia que Deus tinha algo poderoso para fazer aqui hoje. Todas as vezes que eu passo por um processo, eu entendo que é o cumprimento de um propósito. Davi veio de uma família onde ele foi rejeitado pelo próprio pai. Se você pegar a história de Davi, Deus ele tem uma forma individual de tratar com cada pessoa. Eu fico imaginando Samuel chegando lá na casa do pai de Davi, e todos os irmãos lá, e quando Deus falou, ó, vai lá ungir o futuro rei de Israel, ele chega lá e ele vê um filho de Jessé, e ele é grande, e aquele ali é forte, o outro é inteligente, mas ao mesmo tempo ele não consegue encontrar aquele que Deus mandou ir lá ungir o futuro rei de Israel. Quando ele vê todos os filhos, ele diz assim, ó, agora faz o seguinte, não está faltando ninguém, não é possível, o rei está aqui. Ele disse, mas tem Davi, é um apacentador de ovelhas, é um improvável, ele é baixo. E a palavra vai dizer que Davi cuidava das ovelhas malhadas, que era aquela ovelha que não servia nem para o sacrifício. Isso é para mostrar que Deus cuida até daqueles que a gente enxerga como improbabilidade. Quando Davi chega, ele é ungido do futuro rei de Israel. E sabe o que é que Deus me ensina aqui? Deus te mostra o propósito, mas não te revela o processo. Deus falou assim, Davi, você vai ser futuro rei de Israel. Mas ele não falou para Davi, você vai ter que enfrentar leão, você vai ter que enfrentar gigante, você vai ter que matar urso, você vai ter que se esconder 10 anos dentro de caverna, você vai ser perseguido por um rei, você vai ser perseguido por um exército. Não, Deus mostra o propósito, mas não te revela o processo, porque toda vez que ele revelar o processo, a gente enquanto ser humano, a gente desiste no meio do caminho. Até nisso Deus é intencional. E toda vez que eu passei por um processo na minha vida, Deus tinha uma palavra. Deus sempre usou pessoas para me mostrar onde eu iria chegar. Aos 10 anos de idade, na época, passava o carrossel. Quem lembra do carrossel? Na época do carrossel, os meus amigos me chamavam de Cirilo. Lembra do Cirilo? O Cirilo era o rejeitado da turma. O Cirilo era o menino pobre, rejeitado, improvável, que ninguém queria por perto, era o esquecido, era o menor de todos. E aí Deus vai ministrando no meu coração e Ele me ensina, nunca queira ser um inteligente na mesa dos tolos. Nunca queira ser o sábio na mesa dos burros. E Deus foi me mudando de mesa, porque toda vez que Deus quer te mudar de nível, Ele começa a te mudar de mesa. Talvez tem pessoas que Deus está tirando da tua vida hoje. Tem pessoas que você fica questionando Deus, por que está saindo da sua vida. Mas entenda que no meio do caminho, Deus foi arrancando todo mundo que não fazia parte do meu propósito. Eu quero te falar que, quando eu volto em Sobral, o lugar que eu sou extremamente apaixonado, mas foi o lugar onde eu passei um dos meus piores processos lá. Quando eu volto lá, e eu vejo de onde Deus me tirou, eu entendo, porque quando eu saí de Sobral, eu questionava muito a Deus. Quando eu casei com Simone, que a gente foi embora para Fortaleza, depois eu fui embora para Goiânia, depois a gente veio para São Paulo, aí eu entendi que Deus, quando te muda de mesa, Ele te muda de nível. E eu parei de questionar Deus, porque algumas pessoas saíram da minha vida. Lá em Sobral, eu bebia, cheguei a usar droga, eu me prostituía com mulheres, saía de casa na quinta-feira, voltava na segunda, todas as vezes. Eu saía de casa achando que ia procurar algo para preencher o meu coração, chegava na segunda-feira, eu estava mais vazio do que eu saí. E sabe o que é mais engraçado de tudo isso? É porque quando eu saía de casa, eu não tinha vontade de voltar para casa, porque eu sabia que ninguém estava me esperando. Depois que eu aceitei Jesus e construí minha família, eu saio de casa e eu conto os segundos, porque eu sei que tem uma família me esperando. Eu quero dizer para vocês que todas as vezes que você se posiciona debaixo de uma palavra, todas as vezes que você se posiciona para o seu propósito, você não vive mais atrás do seu propósito, você vive de propósito.
Hoje eu sou o cara mais rico da terra. Você é a pessoa mais rica da terra. Você sabe por quê? O meu maior patrimônio não cabe numa conta bancária. O meu maior patrimônio não cabe nas cifras de um número. O meu maior patrimônio não cabe numa escritura pública. O meu maior patrimônio não cabe no registro de um carro. Meu maior patrimônio não cabe numa rede social. E por incrível que pareça, o meu maior patrimônio cabe dentro de um quarto com 4 paredes, em cima de uma cama, vestindo 3 pijamas. Porque na minha casa habita o Messias. Na minha casa mora o Deus vivo. Na minha casa mora o Salvador. O dinheiro ele pode te dar a melhor casa do mundo, mas ele nunca vai te dar um lar verdadeiro. O dinheiro ele vai te dar o anel mais caro do mundo, a joia mais cara do mundo, mas não te garante uma aliança verdadeira. O dinheiro ele te compra a melhor cama do mundo, mas é incapaz de comprar o sono. Quando eu chego em casa, eu vejo minha esposa e meus filhos na cama, eu fico extremamente impactado, bispo. Porque se eu parasse para pensar, eu tenho 11 anos de casado. Eu sou casado com Simone há 11 anos. E vamos ficar casados o resto da vida ainda. Eu fico me perguntando se eu sou o melhor para ela. E uma vez Deus falou assim comigo: para de ficar se perguntando isso. Eu não dou o melhor, eu dou o que serve. Deus não dá o melhor, Deus dá o que serve. Muitas coisas da nossa vida você vai ter e você diz assim: aquilo era melhor, mas hoje eu estou com o que serve. Deus me transformou por completo. Hoje o Cacá que vocês vê aqui está aos avessos, literalmente. Porque temor a Deus é como você andar com uma bússola moral na sua mão, onde eu não negocio mais princípios, onde eu tenho valores pré-estabelecidos que eu não negocio, não substituo. Existe uma ordem de prioridade na minha vida: Deus, minha família, que é minha esposa, meus filhos, eu, e depois vem o meu trabalho. E aí você se pergunta: Cacá, mas por que você é tão bem sucedido nos seus negócios? Porque eu não inverto a ordem. Eu não inverto a ordem. Mas aí, o seu negócio vai bem? Vai muito bem, porque o meu sócio majoritário está lá cuidando do negócio. É Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Todos os dias eu faço a oração de Davi. Eu digo: Senhor, não me aparta da tua presença. E aí eu faço um complemento: e não tira a minha família de mim. O resto, se for da tua vontade, eu começo tudo do zero de novo e construo tudo de novo. Mas sem Deus e minha família, eu sou incapaz de dar um passo sequer. Sem Deus e minha família, eu sou incapaz de enxergar o dia depois de amanhã. Sem Deus, eu sou incapaz de tomar qualquer outra decisão na minha vida. Deus me deu uma missão muito grande: falar para multidões. Deus me deu uma missão muito grande: falar para multidões. Eu procrastinei muito isso, mas eu não faço mais isso. Porque da mesma forma que pessoas falaram desse Deus vivo para mim e transformou minha vida, eu preciso proferir pela minha boca. Porque da mesma boca que sai maldição, ela pode sair bênção. Tem pessoas que ainda não foram alcançadas, porque você tem se silenciado perante o que é necessário elas ouvirem. O nosso grande problema não está em não ouvir a voz de Deus, mas na disponibilidade da gente ouvir os gritos do mundo. Deus está falando com você o tempo todo, mas você está dando tanto ouvido aos barulhos do mundo, que você não consegue ouvir a voz de Deus. Eu fiz isso durante muito tempo. Andei com pessoas erradas, automaticamente eu me tornei uma pessoa errada. As minhas expectativas eram zero. Eu ganhava dinheiro e não conseguia juntar dinheiro. Eu gastava tudo. Tudo que eu ganhava na sexta-feira, na segunda-feira eu estava sem nada. É tão louco isso que quando eu saí de Fortaleza para Sobral, no meio do caminho existe uma curva da morte.
Toda vez que eu passava por aquele lugar na segunda-feira, eu olhava para aquela curva e o diabo falava assim, ó, passa direto para ver o que é que acontece. Será que tu vai morrer? Será que tu sobrevive? Muitas vezes eu ouvi isso no meu ouvido. Porque minha disponibilidade era para ouvir aquilo que o mundo falava. Quando as pessoas olham para Simone, talvez enxergue ela como uma cantora sertaneja. Talvez veja ela como uma popstar, como uma grande artista. E como muitos da igreja falam, ela canta para o mundo. Mas eu quero te dizer que ela não pertence ao mundo. A Simone canta no mundo, mas ela não pertence ao mundo. E eu duvido que não seja promessa de Deus tudo aquilo que acontece na vida dela. Porque quando chegar o momento, meu amor, quando chegar o momento, eu quero te dizer que as mesmas pessoas, as mesmas milhões de pessoas, mais de 100 milhões nas suas redes sociais, as mesmas pessoas que vão lá escutar Erro Gostoso, são as mesmas pessoas que vão dobrar o joelho no chão para aceitar Jesus. As mesmas pessoas que dançam, brincam, se divertem, são as pessoas que vão farrear com Jesus. Sabe por quê? Porque farra com Deus no outro dia não dá ressaca. A farra com Deus no outro dia não dá ressaca. E eu demorei a descobrir isso. Eu tentei me matar várias vezes, de formas diferentes. Eu não cortei os meus pulsos. Eu não tentei dar um tiro na minha cabeça. Mas quando eu ia me prostituir com mulheres, quando eu bebia exageradamente 2 garrafas de uísque, muitas vezes eu me via com taquicardia, com o coração palpitando, quase saindo pela boca. E hoje eu consigo enxergar os livramentos que Deus deu para a minha vida. Porque o diabo, ele não tem a capacidade de mudar a tua trajetória, mas ele tem a capacidade de te influenciar para que você mude a sua trajetória. Deus é tão perfeito que ele te torna co-participante do mundo, ele te dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, você escolhe suas escolhas, mas você não consegue escolher as consequências das suas escolhas. Você já percebeu? Você tem o direito de escolher as suas escolhas, mas você não tem o direito de escolher as consequências das suas escolhas. Se eu estou num prédio de 10 andares e eu resolvo pular, não tem como no meio do caminho eu me arrepender e dizer, opa, eu quero voltar. Deus me leva de volta. Não, sua consequência é morrer. Mas Deus não está te obrigando a pular. E sabe o que eu me pergunto todos os dias? Quais são as minhas escolhas para hoje? Existe um estudo que mostra que 90% dos nossos hábitos, eles são repetidos no dia seguinte. Se você bebe muito, provavelmente no outro dia você vai beber muito. Se você fuma muito, se a gente tivesse a mesma disponibilidade de procurar a Deus, da mesma forma que a gente tem de alimentar os nossos vícios, estava todo mundo salvo. Aliás, eu sou doido que Jesus volte logo. Só que às vezes eu digo assim, Senhor, espera só mais um pouquinho. Vai que eu não estou salvo ainda. Mas todos os dias, eu busco mudar minha rota. Eu faço novas escolhas. Eu quero te dizer que quando você acorda, não é você que tem fé em Deus. Deus tem muito mais fé em você do que você nele. Quando você acorda, Deus está dizendo assim, ó, ei, levanta da cadeira aí, estou te dando uma oportunidade para você fazer tudo diferente hoje. Eu estou te dando a oportunidade de você abrir a boca e falar de mim. Falar do meu amor, falar do meu filho. Falar da transformação. Nós somos um testemunho vivo de transformação. Se você olhar a sua vida hoje, der um replay, olhar um pouco para o passado, você vai ver, o teu passado ele é um professor. É o lugar onde você olha para trás somente para uma coisa, para entender tudo que foi de ruim, para você tirar da sua vida e tomar como lição. E tudo que foi bom, você vai e replica. O teu presente é teu campo de execução, é o lugar onde você toma as suas decisões. A decisão está na sua mão toda hora. E o que é que você tem decidido? O teu futuro é um livro com páginas em branco, onde você vai construir sua história amanhã. Mas espera aí, kkk, mas amanhã eu ainda não tenho. Não, você não tem direito ao amanhã. O ontem você não tem mais acesso. O amanhã você não tem direito. O presente é uma dádiva divina, para que hoje você faça as coisas que você tem que fazer. Quem vai trabalhar aqui amanhã? Você não sabe. Quem quer ser feliz um dia? Quem quer ser feliz um dia? Não vai ser feliz. Felicidade é ponto presente, não é ponto futuro. Felicidade é
uma decisão constante, diária, mas ela é uma condição provisória, porque o mundo não impõe a condição de ser feliz todo dia. Mas quando eu acordo, eu decido ser feliz. Sabe por que que hoje a gente passou por uma pandemia viral e vivemos uma pandemia emocional? Porque as pessoas vivem dependentes emocionalmente de outras pessoas, achando que para ser feliz ela depende de outra pessoa. Ninguém nasce para fazer o outro feliz, você nasce para completar a felicidade do outro. Quando você nasceu, você já foi um vencedor. Imagina que você enfrentou milhões de espermatozoides para você acessar o útero da sua mãe. Então por que que você não valoriza aquilo que Deus já colocou na tua mão? Por que que você não valoriza todos os caminhos que Deus já construiu para a tua vida? A gente acha que Deus transforma, mas Deus só faz aquilo que você não pode, depois que você já tiver feito tudo que você pode. Você faz sua parte e Deus faz a parte dele. E aí está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Ainda antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e as nações eu te dei por profeta. Muito antes da fundação do mundo, a tua história foi construída na mente de Deus. Não deixe o mundo falar o caminho que você vai perseguir. Não deixe o mundo falar qual é o teu futuro, qual é a tua trajetória. Não deixe o mundo dizer quem você é. Quando você passa a aceitar aquilo que você não merece, você passa a merecer. Toda vez que você aceitar aquilo que você não merece, você passa a merecer. Eu fui vendedor de estopa, rodava as oficinas do Ceará, vendendo estopa automotiva em oficina. Fui muito humilhado, recebi muito não. Eu ficava dentro da bulé de um caminhão, muitas vezes dormindo, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o hotel. Eu e o Eduardo, que era um vendedor que trabalhava comigo. Quando eu juntava um dinheirinho, chegava no final de semana, o que é que eu fazia? Farra, cachaça, confusão. Eu era o cara que gostava da confusão. Mulherada. Eu nunca dava certo no relacionamento. Eu namorava e quando a namorada dizia assim, opa, vamos noivar para a gente casar, eu acabava o namoro. Eu tinha pavor a casamento. Porque eu não entendia o poder da aliança de um casal. Eu tinha desejo em trair. É louco o que eu vou dizer para vocês. Nos meus antigos relacionamentos, se uma namorada minha dissesse assim, pode ir para a festa, eu não ia. Se ela dissesse não vai, eu saía escondido. Mas sabe por que isso? Porque eu não tinha Deus como centro da minha vida. E quando a gente não tem Deus como centro, a gente começa a fazer coisas igual um idiota. A gente começa a ser um bobo da corte na mão de Satanás. A gente começa a ser usado pelas pessoas ao seu redor. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É por isso que durante muito tempo eu fiquei aceitando as migalhas que o mundo me entregava. Autoconhecimento não é sobre você saber aquilo que você é muito bom, os teus dons e os teus talentos. Autoconhecimento é você reconhecer a hora de recalcular a rota. Com 27 anos, eu recalculei a rota da minha vida. Fui frentista, trabalhava abastecendo carro. Um pouquinho depois fiz faculdade de Direito, Administração, Contabilidade, não concluí nenhuma das três. Não me orgulho disso. Poderia ter concluído todas. Apesar de hoje ter um conhecimento muito vasto em todas as áreas. Porque eu gosto muito de estudar, eu gosto de ler, adoro ler. Mas poderia ter concluído, não concluí. Montei um escritório, quando eu fazia Direito, de assessoria ambiental, para a gente fazer a aprovação de documentação de loteamento. E aí eu comecei a ganhar dinheiro, bispo. Só que aí é as armadilhas do diabo. Porque quando você vai começando a ganhar dinheiro, você diz assim, opa, é Deus que está entrando no negócio. Só que o meu dinheiro era usado simplesmente para amaldiçoar a minha vida o tempo todo. Farra, mulher. Porque o dinheiro ele não transforma quem você é. Ele potencializa aquilo que você já é. Se você for uma pessoa arrogante, com dinheiro você vai ser mais arrogante. Se você for uma pessoa humilde, com dinheiro você vai ser muito mais humilde. Eu era um cara promíscuo e com dinheiro eu me tornava mais promíscuo.
Deixa eu te falar uma coisa. Quando o diabo ele não consegue te destruir pelo fracasso, ele vai te destruir pelo sucesso. Todas as vezes que o diabo não consegue te destruir pelo fracasso, ele te destrói pelo sucesso. Sabe o que é que eu mais peço a Deus hoje? Sabe por que Deus transformou a minha vida e me tornou uma pessoa bem-sucedida, financeiramente falando, a minha família? Porque quando eu tive entendimento do que é ter Deus na vida, eu dizia assim: Deus, se for para a minha vaidade, tira de mim. Eu já tive sentado, bispo, em momentos de assinar contratos milionários. E aquilo começava a envaidecer meu coração. E eu chegava em casa e dizia assim: Senhor, se for para criar vaidade de mim, tira isso de mim. E o contrato não acontecia. Deus me permitiu ter o acesso ao dinheiro no momento em que eu estive preparado para ter o dinheiro. Na época, eu ganhava dinheiro e destruía a minha vida. Hoje eu ganho dinheiro para abençoar a vida de outras pessoas. Deus nunca vai te dar dinheiro suficiente para você só se manter. Lembra disso. Deus nunca quer te dar o suficiente para você pagar suas contas. Deus vai te dar o suficiente para você transbordar, para você alcançar a vida de outras pessoas. O poder da honra é muito mais sobre você do que sobre quem é honrado. Há 2 anos atrás eu estava saindo de casa, 5h30 da tarde, para pegar meu filho na escola. Era o penúltimo dia de aula dele, dia 2 de julho. Ia ter a festa julina, que lá em São Paulo faz, né? Que é o mês de julho. Era tradições nordestinas. E a professora mandou mensagem para mim: Cacá, amanhã vai ter o último dia de aula e o Henry precisa trazer um prato típico do Nordeste. Traz paçoca. Eu não sei como é aqui em Brasília. A paçoca lá no Ceará pra gente, você é piauiense, né, bispo? A paçoca pra gente lá no Ceará é a carne desfiada, seca com farinha. A paçoca no sul é a paçoca doce. E eu disse assim: mas qual tipo de paçoca? E ele falou assim: não, mas a paçoca doce, é a paçoquita. Tá bom. Liguei para a babá dele da época, do Henry. E aí disse assim: Leda, eu estou indo para casa agora, então amanhã faz uma sobremesa de paçoca para poder levar para a escola do Henry. Ela: Cacá, eu faço, mas não tem a paçoca. Eu disse: não, tá bom, então eu vou comprar. E ali na Rio Negro, pastor, você sabe, em Barueri, a Rio Negro, aquela avenida principal, 5h30, 6 horas da tarde, ela é assim, paralisada. Qual o nome de uma avenida aqui que é muito movimentada em horário de pico? Qual? BTG? É PTG. É PTG de Barueri. E aí quando chegou lá, eu peguei meu filho na escola, 5h30 da tarde, cheguei lá no Samachê, que é um supermercado que tem na EPTG de Barueri, e fui lá dentro comprar o quê? Fala todo mundo, fui comprar o quê? Fui comprar a paçoca. Estou lá comprando a paçoca. Quando eu estou saindo no carro, quando eu estou aqui na calçada para pegar a avenida, o trânsito paralisado, está vindo uma mulher chorando muito. E quando essa mulher está vindo chorando muito, meu filho olha e diz assim: pai, tem uma mulher chorando, o que foi que houve com ela? Eu baixei o ouvido e chamei ela. O que foi que houve, senhora? Ela disse assim: meu filho, eu saí de casa desde manhã. Eu tenho 2 filhos pequenos, de 5 e de 7 anos. E eles não comeram nada hoje. Isso já era 6 e pouco da tarde. Eu disse assim: mas você não conseguiu levar comida para eles? Não, me dá R$1 que se quer. Eu disse assim: mas você não trabalha? Ela disse assim: ó, não, eu trabalho vendendo isso aqui, ó. Quando ela abriu a sacola, ela vendia paçoca. Eu disse assim: Deus está falando alguma coisa comigo aqui, bispo. Não é possível. Eu disse assim: eu vou fazer uma coisa. Eu vou ofertar na tua vida. Eu vou falar de valores para você entender sobre o princípio da honra. Eu nunca falei isso. Na verdade, é a única coisa que eu falei na minha vida de ter honrado a vida de alguém sobre valores é essa história. Porque essa história, ela impactou muitas pessoas. Essa história ela já tem mais de 80 milhões de visualizações. E muita gente até hoje se impacta com ela. Eu disse assim: eu vou ofertar na tua vida. Eu transferi para ela R$1.000. Eu disse: me dá teu Pix. Transferi R$1.000 para ela. E ela olhou o dinheiro e ela disse assim: não, eu não quero tudo isso não, só quero dinheiro para hoje. Amanhã eu vou sair de novo e vou vender e vou conseguir conquistar algum dinheiro para comprar comida para os meus filhos. Eu disse: não, esquece isso. Pega esse dinheiro, faz no supermercado e vai lá comprar comida para os teus filhos. Mas eu tenho uma única pergunta para ti.
Você passou o dia todo vendendo isso aí e não conseguiu vender nada. Ela disse assim: deixa eu te contar uma coisa, meu filho. Quase meio-dia, eu estava passando perto do Tamboré Shop. Tinha um viaduto. Eu vi um homem passando fome. Os R$ 20 que eu tinha apurado, eu comprei uma quentinha para ele e dei para ele. Eu vou ensinar vocês a fazer conta aqui. Que prepotência. Eu me emociono toda vez que eu escuto essa história, porque ali eu vi a mão de Deus, pastor ou bispo, sobre a nossa vida. Ali eu vi a mão de Deus fazendo encontrar exatamente o princípio da honra. Honra é sobre quem faz, não é sobre quem recebe, lembra isso. Quem recebe é abençoado, quem abençoa é abençoado 10 vezes mais. Se você fizer uma conta lógica, eu dei quanto para ela? Fala, 1.000. Quanto ela deu para o cara? 1.000 dividido por 20? 50. Fala assim, 50. Ela deu 20. Deus multiplicou quantas vezes na vida dela? 50. Eu chego em casa às 9 horas da noite. Eu recebi um pagamento de R$ 50.000. Um pagamento que eu não estava esperando. Um pagamento que eu não estava esperando. Quando você se posiciona para o propósito, Deus coloca pessoas alinhadas com o teu mesmo propósito. Você não atrai quem você quer, você atrai quem você é. Se você é uma pessoa que se posiciona de forma próspera, você atrai a prosperidade. Se você é uma pessoa que honra outras pessoas, você automaticamente é honrado por outras pessoas. Aprende uma coisa, quando você começa a virar amigo de Deus, Deus começa a te apresentar os amigos dele. Toda vez que você se permite ser amigo de Deus, Deus começa a te apresentar os amigos dele. Há 11 anos atrás, bispo, eu jamais podia pedir a Deus ou imaginar a vida que eu tenho hoje. Eu nem sabia se isso era possível. E hoje eu vivo a promessa de Deus. Hoje eu vivo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu quero te dizer que existe a vontade de Deus e a permissão de Deus. E a gente tem que aprender a discernir isso. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e... A permissão de Deus, ela é boa, perfeita e... desagradável. Porque Ele vai te permitir passar por processos, não é para te matar, não é para te fazer desistir, é para te fortalecer. Todas as vezes que Deus te permitir passar por algo, eu não sei qual é a dor que você está sentindo hoje, mas Deus conhece no teu coração dores que nem você mesmo conhece. Deus é especialista, Jesus é especialista em entrar naquele momento que você não consegue mais fazer nada. Ele entra naquele momento que parece que tudo vai dar errado e faz o acontecer. Você já passou por alguma coisa que você olhou para trás e disse assim: meu Deus do céu, não tem saída, e foi resolvido? E hoje você está passando por outro problema e você acha que não vai ser resolvido, e o que é que acontece? Deus vai e resolve. Aprende que fé é você aprender a dar um passo sem ver o chão, sabendo que Deus vai lá e coloca o chão. Quando você se posiciona na fé, você não se move mais porque o mundo fica contando no teu ouvido. Quando você se posiciona na fé, quando você entende quem é o dono da tua vida, quando você começa a entender quem conduz os teus caminhos, você não fica mais escravo do que as pessoas pensam. Eu vou falar uma coisa para vocês. Deus e minha família é a minha prioridade. Eu estou muito honrado de estar aqui com vocês. Mas se minha família precisasse de mim agora, eu não estava nem aí para vocês. Eu voltava correndo para casa. Porque eu não quero ser famoso na rua. Eu quero ser famoso dentro de casa. Eu não quero a atenção do mundo. Eu quero te falar que eu não estou preocupado em ter a atenção do mundo. Eu estou preocupado em ter a atenção de quem criou o mundo. Ellen White vai dizer que as palavras mais difíceis que você vai ouvir na vida não é o fim de um relacionamento, não é a empresa que faliu, não é o RH da empresa te chamando para te demitir,
A coisa mais difícil que teus ouvidos um dia podem ouvir é quando ele voltar, ele olhar para ti e dizer assim: você está fora, cara. Você não vai comigo, eu nem te conheço. Eu quero ser famoso dentro de casa. E eu quero ser famoso para Deus, cumprindo aquilo que Ele me chamou para fazer. Eu sou um ser humano como qualquer outro, cheio de falhas. Mas todos os dias eu recalculo minha rota. Todos os dias eu me ajoelho e digo assim: Senhor, me mostra tudo que eu preciso mudar. Esses dias eu fiquei muito tempo no telefone. E quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pela minha esposa e pelos meus filhos. Eu tenho um Henry de 8 anos, a Zaya de 3, o Henry de 9, a Zaya de 3. E o Henry, normalmente o filho homem é apegado à mãe. E a mulher é apegada ao pai. Lá em casa é tudo o contrário. A Zaya é apaixonada pela mãe. A Zaya olha para a mãe e fica assim babando. Meu filho olha para mim e ele gosta de tudo que eu faço. Eu e a Simone somos pessoas completamente diferentes um do outro. Completamente. Por mais que as pessoas olhem para a gente e assim: meu Deus, que casal que combina. Nós somos completamente diferentes. Simone adora calor. Eu adoro frio. Simone, quando vai dormir, ela desliga o ar-condicionado, ela se enrola todinha, empacotada. Parece um pacotinho de Richester. Ela se enrola todinha. Eu durmo de pijama, sem blusa, de short, com ar-condicionado no 18, sem coberta nenhuma. Simone é apaixonada por serra. Eu sou apaixonado por praia. Simone gosta de salgado. Eu gosto de doce. Eu sou extremamente elétrico, acho que já deu para perceber. Eu gosto de pular de paraquedas, eu gosto de andar de jet ski, eu gosto de carro de corrida, de correr em alta velocidade. Eu gosto de andar de moto. Eu faço esportes radicais, eu gosto de surfar, wake. Simone gosta de ficar deitado numa rede. Sabe o que é mais legal de tudo? Não vai me bater quando chegar em casa, não. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe o que é mais legal de tudo? É quando Deus está no meio do seu relacionamento, você vai começar a perceber que não importa as diferenças, você vira um complemento. Ela é sal, eu sou pimenta. A palavra perfeito significa completo. Nós nunca vamos ser perfeitos, mas eu busco as minhas perfeições nas nossas imperfeições. A gente se complementa. Eu não posso gostar só de doce, eu preciso do salgado. Eu não posso ser só radical, eu preciso do acalento e da tranquilidade. Ela traz um equilíbrio para mim. Um relacionamento, ele não é uma gangorra. Ele é uma balança com 2 pesos com as mesmas medidas. Sabe por que eu gosto de falar que eu tenho um casamento bem sucedido? Porque o nosso casamento é de verdade. Quando eu vejo na rede social vários casamentos acabando, e eu falo para vocês, o meu casamento não é propaganda de margarina, não. Nós temos os nossos problemas. Nós nunca brigamos na frente dos nossos filhos. Eu nunca falei de nenhum problema na presença de um filho meu. No dia que a gente foi casar, a gente fez uma promessa um para o outro. Você lembra, meu amor? A gente olhou para um para o outro, bispo, e falou assim: a partir de hoje, um sobe e puxa o outro. É jogo em equipe. E assim foi. Quando eu aceitei Jesus e eu me casei, não acho que minha vida melhorou, não. Ela se tornou mais difícil. Porque a gente tem a mania de achar que quando a gente aceita Jesus, as coisas facilitam, né? Muito pelo contrário. O negócio piorou. Fomos para Goiânia. Eu precisei abrir mão dos meus negócios. E eu comecei a viver somente com o que eu tinha juntado e foi acabando e acabando. E a Simone começou uma ascensão na música. Quem escutou aquela música, Meu Violão, Nosso Cachorro? Todo mundo com medo de falar, tá vendo? Agora eu peguei, bispo. Foi a música mais tocada de 2016 no Brasil, nas rádios. E ninguém teve... Ó, quem não levantar a mão, vai que Jesus volta hoje. Quem escutou Meu Violão, Nosso Cachorro? Diga assim, glória a Deus. Eu tenho mais um tempinho? Tá acabando o meu tempo. Quem quer que eu vá embora?
Você resolve aí depois, tá? Quando chegou em Goiânia, eu passei talvez o pior processo da minha vida. Porque o diabo, quando ele tenta criar a historinha na tua cabeça, ele começa a fazer isso dentro de casa. Sabe por que muito relacionamento não dá certo? Não é jogo em equipe, é jogo individual. É cada um por si. E é por isso que tem muito marido que não aceita ver o sucesso da esposa. É por isso que tem muita esposa que não aceita ver o crescimento do marido. Mas sabe por quê? Porque não estão aliançados como uma só carne. Não existe a Simone tá bem e eu tá mal. Nós estamos bem. Não existe o Cacá tá bem e ela tá mal. Nós estamos bem. Da mesma forma que eu me apoio nela para sorrir, ela tem meu ombro para chorar. É jogo em equipe. E quando chegou em Goiânia, ela crescendo na carreira dela, no auge do sucesso, eu estava na pior fase financeira da minha vida. Eu tenho um primo que mora aqui em Brasília. A minha segunda mãe morava aqui, madrinha Célia. Ela não é minha tia de sangue, ela é casada com o irmão do meu pai. Eu sofri muito com a morte dela, no Covid levou ela. Ela foi uma das pessoas mais incríveis, eu chamava ela de Mãe Célia. Porque ela foi a segunda mãe que eu tive. Quando os meus pais se separaram, depois de 36 anos de casado, quando eu fui trabalhar vendendo estopa, eu passei muita dificuldade na minha vida. E aí eu tive que me apoiar no mundo e comecei a me andar com pessoas que me levaram a caminhos errados. E aí eu conheci Simone, casei, fui embora para Goiânia e chegou uma hora que meu dinheiro acabou. Meu primeiro emprego foi ser aqueles azulzinhos da Caixa Econômica, fazendo FGTS para as pessoas. Eu ainda tinha a conta da Caixa Econômica lá em Goiânia. Simone nem sabe disso. No dia que eu fui receber o Daniel, meu primo, que mora aqui em Brasília, ele foi com a esposa, com 2 filhas para lá. E eu lembro que quando eu pedi a pizza, eu lembro demais, a pizza com a Coca-Cola grande custava R$69. Eu tinha R$84 na conta. E quando eu pedi a pizza e a Coca, e ele via aquele momento que a gente estava passando, Simone muito bem, ela não sabia o que eu estava passando, eu no pior momento financeiro da minha vida, o meu primo olhou para mim e disse assim, não vai comer não? Eu disse assim, cara, já comi em casa, eu vim só te acompanhar. E aí eu cheguei em casa, sem nenhum centavo na minha conta. No outro dia, eu vejo meu filho deitado. E aí eu lembro que eu fui para o banheiro e eu comecei a chorar, e eu dizia assim, Senhor, eu não posso mais viver dessa forma. Eu não aceito mais essa condição de vida. E naquele momento eu fui chorando e fui conversando com Deus. E naquele momento Deus foi me trazendo à minha memória tudo aquilo que Ele já tinha prometido. Ele disse assim, por que temes? Se eu já te falei o que é que eu vou fazer. Mas se posiciona. Lembra, milagre não é para quem merece, é para quem está disponível para Ele. E eu não me posicionava. E naquele dia eu decidi mudar a realidade da minha família. Eu saí daquele banheiro, eu deitei numa cama, eu tenho essa foto, era para me ter trazido para cá. Eu tenho essa foto com meu filho, eu bati uma foto com ele. E eu falei, filho, a partir de hoje eu mudo a rota da nossa vida. Meu filho tinha 4 anos de idade. A partir de hoje eu mudo o destino da nossa família. A partir de hoje eu me posiciono para viver a prosperidade de Deus de forma abundante. A partir de hoje eu não vivo mais a forma que o diabo quer que eu viva. Eu me posiciono para viver de forma transbordante. E eu vou mudar a realidade da nossa história. E para quem acha que a oportunidade as pessoas te entregam, não, a oportunidade se cria. Simone tinha muito problema com logística de show. A gente morava em Goiânia aqui do ladinho. E eu lembro demais que a primeira vez que eu fiz a logística de show dela, ela veio para Brasília, fez um show aqui, depois ela viajou. E eu comecei a fazer a logística de show dela de forma gratuita. Lembra disso? Eu fazia a logística e dizia quanto tempo ela saía de casa até o jato, do jato até a cidade que ela ia fazer o show, quanto tempo para o hotel, depois quanto tempo ela voltava. E aí chegou um momento que ela disse assim, amor, a gente está precisando de uma pessoa dessa. Eu já tinha falado para ela, ó, perdi os meus negócios, eu tinha uma empresa de carros que alugava para o município, perdi a empresa, eu perdi o meu escritório, eu estava absolutamente sem nada, mas tudo que eu recebia, eu era fiel no muito, mas eu também era fiel no pouco. Mesmo recebendo pouco, eu nunca deixei de ajudar dentro de casa. E Simone me deu a primeira oportunidade de emprego em 2015, ganhando R$1.500. Eu pegava 1.000 e botava dentro de casa, os 500 eu ia pagar minhas contas aos poucos que eu estava devendo. Depois de 6 meses eu passei a ganhar R$2.500.
Depois de um ano eu estava ganhando 10 mil reais. Depois de 2 anos eu estava vendendo show e ganhando comissão. E aí foi o momento em que eu precisava dar um passo a mais na minha vida. Quem conhece o Carlinhos Maia? A Simone novamente, ela me abre portas. O Carlinhos Maia, naquela época tinha 100 mil seguidores nas redes sociais. Simone assistia ela todo dia, assistia ele todo dia. E aí teve um dia que eu me irritei, eu disse assim, pelo amor de Deus, por que você está assistindo esse cara toda hora? Amor, assiste, é da hora o conteúdo dele. Ele brinca com a própria pobreza, olha isso aqui, é muito legal. E eu peguei nojo dele. Fala assim, nojo. Eu peguei nojo. E Simone tinha uma questão. Ela tinha, eu acho que era bexiga baixa, não era? 4 horas da manhã, todo dia ela se levantava para ir no banheiro. Era o que, amor? Ah, é, porque depois da gravidez, mulher começa a ir muito no banheiro, né? 4 horas da manhã. Quem mais ia aqui no banheiro? As mulheres, 4 horas da manhã. Amém, 3 pessoas. E aí, quando dava 4 horas da manhã, ela acordava. E comia no banheiro e ficava assistindo o Carlinhos Maia e dava gargalhada, bispo. Cai, e começava a achar graça. Eu disse assim, meu Deus, será que eu estou levando um chifre? Não é possível. Não é possível que a minha mulher acorda 4 horas da manhã e está dando essa gargalhada. Deve estar conversando com alguém. Brincando. E aí eu disse assim, amor, eu estou vendo uma oportunidade de negócio aqui. Faz o seguinte, se eu mandar uma mensagem para o Carlinhos Maia, ele não vai me responder, porque ele tem muita gente, ele não me segue. Manda você. Ela mandou. Conheci o Carlinhos. E eu comecei a empresariar o Carlinhos. E quando eu comecei a empresariar o Carlinhos, eu montei uma empresa chamada Resenhando. A Non-Stop, que é a minha empresa hoje, ela já existia, ela fazia produção de shows. E a Resenhando foi crescendo, e depois veio outras pessoas, veio a GK, e veio o Tirulipa, veio o Rodrigo Teaser, e veio vários outros artistas, e ela foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e Deus foi me honrando, e eu fui me posicionando, e Deus foi me honrando. E aí eu cheguei para ela e disse assim, chegou a hora de eu comprar um pedaço da Non-Stop, que era uma empresa referência. Quando eu comprei um pedaço da Non-Stop, eu fiz uma fusão, eu tornei o 5º sócio da empresa. E no dia que eu comprei, eu falei para ela, vou ser o sócio majoritário dessa empresa. Hoje eu sou sócio majoritário dela. Hoje a gente se tornou o maior ecossistema de agenciamento artístico do país. Aquele vendedor de estopa, hoje tem um grupo de empresas que fatura mais de 500 milhões por ano. E eu vou te falar uma coisa. Minha maior riqueza não está na minha conta. Muitas vezes, o valor numérico é um gatilho para chamar a atenção das pessoas. Quando eu capto elas, eu digo, isso aqui não é o mais importante para mim. Porque se Deus me chamasse hoje e dissesse assim, escolhe qualquer coisa, estar comigo e com tua família, ou tudo que tu tem, eu abandono tudo. Eu deixo o jato ali no hangar agora e volto andando com ela, a pé para São Paulo. Você me leva? Entenda que Deus só vai fazer o sobrenatural toda vez que você deixar de fazer aquilo que é trivial. Eu adoro ler Sêneca. Sêneca é um dos pilares do estoicismo. Ele vai dizer que você só vai saber o quão desnecessárias são as coisas, até que você não precise mais delas. Quando você tem Deus, você vê tudo aquilo que você não precisa mais para a sua vida. Quando você tem Deus, você vê que você não precisa da bebida para ser alegre e feliz. Quando você tem Deus, você vê que você não precisa mais da droga para consumir tua mente e te dar um momento de paz que você acredita que é uma paz, mas é um buraco que você começa a cavar. Todas as vezes que você está fora de Deus, é como se você tivesse um buraco numa terra mole, cheia d'água. Parece que está tampado, mas o buraco só aumenta. E eu sou um milagre vivo. Mas eu não estou aqui para falar de mim, não. Eu estou aqui para dizer para vocês que a minha transformação foi através de uma decisão. A vida da Simone também não foi fácil. A gente estava ali atrás, ela estava contando para o bispo JB
um pouco da vida dela. É muito fácil ver a Simone hoje em cima de um palco fazendo sucesso, cantando para 30, 40 mil pessoas. Mas ninguém sabe que ela morava num barraco de lona, no interior do Mato Grosso, num lugar chamado Garimpo do Arroz. Morando no barraco de lona, feito de lona e pau. Muitas vezes dormindo em cama feita de palha. Vendo pessoas morrendo todo dia lá no garimpo. O pai foi lá para tentar mudar a vida. Para construir algo melhor para a família. Morre de um infarto, não tinha dinheiro para o caixão. Os amigos se juntam, compram um caixão e ele é enterrado como indigente. O lugar onde ele foi enterrado teve uma chuva torrencial e devastou todo o cemitério. Até hoje ela não sabe qual destino o corpo do pai dela tomou, mas ela sabe onde é que ele está. Ela volta para a Bahia durante 5 dias em cima de uma pampa, com a irmã, com o irmão, com a mãe, pegando chuva, pegando sol, comendo muitas vezes o que sobrava das pessoas que estavam dirigindo o carro. Quando chega na Bahia, a avó cuidava de todos os netos, mas não tinha condição de receber mais 3, ficou com ela e com a irmã. O irmão foi separado, foi morar com o tio. A mãe foi para São Paulo. Durante 3 anos ela ficou longe da família. Depois de 3 anos ela vai para São Paulo. A irmã já cantava com Franca Aguiar, um pouquinho depois ela foi cantar com Franca Aguiar. Vou fazer um resumão bem grande aqui. E aí passou um período, elas começaram a ficar conhecidas e talvez elas provaram do primeiro momento de sucesso delas, porque o Franca Aguiar na época ficou muito conhecido. E aí elas decidiram sair, por questões pessoais. E elas começaram a viver com R$200. Simone vivia com R$200 por mês. Se ela pagava água, só faltava dinheiro para energia. Se ela pagava energia, faltava dinheiro para o condomínio. Se ela pagava o condomínio, faltava dinheiro para a mistura. Sabe o que é mistura? A carne. Aqui é o profetizo que aqui só tem gente rica. Gente próspera. Fala assim, ó, na minha casa não falta. Lá tem mistura todo dia. E aí Simone vivia com R$200. Só que Deus tinha uma promessa para a vida dela. E aí Deus usou uma pastora para falar para ela tudo o que ia acontecer na vida dela. O que ela não tinha, ela ia ter, roupa ela ia ter, dos contratos que ela ia assinar, da terra distante que ela ia se mudar. E ela vai para o Ceará, cantar numa banda que fazia show em camarote. 6 meses depois, essa banda vira um fenômeno nacional. Na verdade, no Nordeste, mas depois de forma nacional também ela cresceu. E a Simone prova pelo sucesso pela segunda vez. Quando ela provou do sucesso pela segunda vez, passou alguns anos, Simone se casou. Diga assim, misericórdia. Não era eu. Então tem que falar misericórdia. Fala misericórdia. Simone vai e fica 4 anos casada. E Simone veio com o dito André Vitor, meu pai na fé, em São Paulo para uma feira cristã. E agora você vai entender que quando você se posiciona para ouvir a voz de Deus, Ele fala com você de forma clara. Muitas vezes Deus está falando com você através de outras pessoas e você não está prestando atenção, porque você está mais atentado a escutar as coisas que o mundo está falando do que aquilo que Deus tem para falar para a tua vida. Ela chega numa feira cristã, uma pastora chega para ela, ela não era famosa lá no Brasil. Ela olha para ela e diz assim, ó, você acredita em Deus? Você acredita que Deus tem poder para usar pessoas para falar com a gente? Ela disse assim, sim. Assim, pois deixa eu te falar. Deus manda te dizer que quando eu olho para a tua aliança, mulher, tua aliança é de espinhos. E você sabe que espinho fere? Sabe a coroa de Jesus? Ela olhava para o dedo da Simone e era como se tivesse a coroa de Jesus ali. E ela, veja o seu dedo sangrando. E Deus me fala que você vai passar por uma dor como uma dor de parto. Vai vir uma tristeza muito grande no seu coração. Mas ao mesmo tempo Deus me mostra você cavando uma terra preta, profunda. E você cava, você cava, e você cava, e você encontra um diamante. Mas esse diamante é bruto. E quando você achar esse diamante, eu vou lapidar ele.
E aí Simone fez prova de Deus, a pastora ia saindo. E aí Simone fez prova de Deus na mente, em silêncio. E disse assim, porque ela queria ter filho na época. Ela disse assim, Senhor, se for tu falando através da vida dessa mulher, me fala sobre eu ter filhos. E aí a pastora se vira, porque quando a gente faz prova de Deus, né, Deus vai e fala. E a mulher vira para ela e diz assim, e para tu saber que é Deus quem fala, mulher. Caiu o pentecostal aqui agora. E para tu saber que é Deus quem fala com a tua vida, mulher. O teu primeiro filho é homem. E quando ele tiver de 6 para 7 anos, vem uma menina. E quando a menina nascer, a tua madre se fecha. O meu filho tem 9 anos de idade. Quando o Henry tinha de 6 para 7 anos, a Azaia veio. Quando a Azaia nasceu, 3 meses depois, a Simone tinha uma adenomiose. Ela fez todos os tratamentos possíveis e impossíveis, que não conseguiam sanar o sangramento, estancar o sangramento. E ela teve que tirar o útero e a madre se fechou. A nossa vida é um milagre. Porque tudo que acontece em nossa vida, Deus já falou para a gente. Eu não tenho medo dos processos que o mundo impõe sobre a minha vida e sobre a nossa casa. Porque Deus já me mostrou onde é que a gente vai chegar. Eu só preciso aprender a suportar o processo, porque Ele está me capacitando para o propósito. Simone fez uma coisa na carreira dela que nunca historicamente na vida de outro artista aconteceu. Nenhuma dupla que se separou antes, depois de separar o outro deu certo. Nenhuma. Ah não, Cacá, mas o Daniel deu certo. Não, o João Paulo faleceu. Foi motivo de força maior. Ah não, mas o Leonardo. Não, mas o Leandro também faleceu. O Brasil, ele tende a abraçar as pessoas quando acontecem essas coisas. Só que Deus já tinha falado para ela, eu tenho algo para você. E quando tudo apartou, e quando ela começou um novo ciclo, ela chegou e disse assim, amor, e aí agora o que a gente faz? Eu disse assim, a partir de agora vamos traçar um plano. A lógica de vencer já está aqui, a gente vai construir isso de novo. E ela disse assim, e a coisa mais importante, vamos lembrar da promessa que Deus fez sobre a nossa vida. E ela vai se posiciona de novo. E passamos um processo longo durante 6 meses, 7 meses, 8 meses, quase um ano. Ninguém sabe o que a gente passou nos bastidores. Processo de construir tudo do zero de novo. Mas Deus tinha falado, eu vou te dar disco de ouro, eu vou te dar disco de diamante, eu vou te dar disco de platina, você vai cantar para multidões, todo o sucesso que você fez até hoje não se compara com o que eu tenho preparado para ti. Mas é um tempo que eu vou permitir para te preparar, porque eu tenho guardado para o teu propósito. Quando eu vejo Simone hoje fazer sucesso, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não enche mais meus olhos. Porque quando o tempo dela chegar, meu Deus, quando o tempo dela chegar, Deus vai usar ela de forma grandiosa para trazer vidas para Jesus. Da mesma forma que ela me resgatou do vale da sombra da morte, da mesma forma que ela me resgatou de um lugar que eu não sabia que era possível sair. Eu tenho certeza que Deus vai usar ela grandiosamente para resgatar muitas vidas. Esse é meu maior tesouro. Minha esposa, os meus filhos. Há um grande movimento de Deus hoje na terra. Deus está levantando uma geração de pessoas para poder levar o nome dEle ao alcance daqueles que ainda não conheceram o nome dEle. A grande questão do mundo não está no barulho dos maus, está no silêncio dos bons. Tem muito bom calado. Era para a gente estar gritando em todo canto. Eu tinha vergonha de falar de Deus. Quando eu assumi que eu era crente para os meus amigos, eu fui extremamente criticado. Tem um amigo meu que chegou para mim e disse assim, Deus me livre, ser crente é viver numa prisão. Sabe o que eu falei? Eu prefiro viver numa prisão com Deus do que estar num palácio abraçado com o diabo. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei do lugar que Deus me tirou. Eu sei o lugar que Deus me colocou. E eu sei mais ainda para onde eu não quero voltar. E
e eu tenho mais consciência ainda para onde eu vou. Em João 1, versículo 12, vai dizer: mas a todos os que o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos que o receberam, ele lhes deu o poder de serem filhos de Deus. Eu entendi que até aquele dia, até os meus 27 anos, eu era criatura de Deus. Quando eu me posicionei pelo meu propósito, eu passei a ser filho de Deus. Tem muita gente que está vivendo como criatura de Deus, mas precisa se posicionar para ser filho de Deus. Em João 14, 6, vai dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a... Ele não está dizendo que Jesus tem o caminho, tem a verdade à vista. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Eu vivo no caminho de Jesus, eu vivo a verdade de Jesus, eu vivo a vida de Jesus. Se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe aqui para você se posicionar para uma geração. Deus está hoje te recrutando para que você possa abrir sua boca para proferir a palavra dele sobre o coração das pessoas. A partir de hoje eu quero que você entenda que você vai sair daqui diferente, totalmente diferente como você entrou. Deus me trouxe aqui para testificar algo no teu coração, que você precisa gritar para o mundo que ele está voltando. E a minha pergunta para vocês é, para a gente terminar. Eu vou terminar. E aí, bispo? Deixa eu te falar uma coisa, tem uma coisa que eu não falei para você. Quando você me chamou para vir falar aqui, eu precisava te dizer que eu sou conhecido por varar tempo em palco. Eu sou o cara que quando me dão 50 minutos eu fico 3 horas. Não te contaram isso não, né? Quem quer ficar comigo aqui até 11 horas? Até meia-noite? Vamos fazer uma vigília? Eu boto Simone no louvor. Eu venho aqui para... Ó. Canta pra gente, baixinho. Canta Me Atraiu. Eu quero dizer que quando Jesus é o caminho, quando Jesus é a verdade, Jesus é a vida, todo o resto é atalho, todo o resto é muro, todo o resto é sabotagem. Quando Jesus é o caminho, quando Jesus é a verdade e a vida, só Ele é o verdadeiro caminho para a prosperidade. Só Ele é o verdadeiro caminho para a gente construir uma vida aliançada com as pessoas que Ele realmente quer no nosso caminho, para traçar o nosso destino. A gente vive uma geração de pessoas hoje que coloca no banco do passageiro da vida as emoções para conduzir ela. E eu vou te falar uma coisa: as nossas emoções não têm competências para conduzir a nossa vida, o nosso destino. Aprende a pegar as nossas emoções, coloca ela no banco do passageiro e coloca Deus no banco do motorista para te conduzir para onde Ele quer. Melhor do que as tuas escolhas é entender que Deus tem as escolhas para a tua vida. Melhor do que os teus sonhos é saber que os sonhos de Deus é muito mais alto. Uma decisão mudou minha vida. Uma decisão. Eu não sei se você já tomou essa decisão hoje, mas uma decisão me transformou. Uma decisão mudou minha rota. Uma decisão mudou o meu destino. Uma decisão foi lá me resgatar daquele menino que ia ser abortado. Foi resgatar aquele menino que foi abusado. Foi resgatar aquele menino que foi rejeitado. Foi me tirar do meio da prostituição, da promiscuidade, da bebida, da farra, para me transformar em quem eu sou hoje. Uma decisão. Cacá, você se arrepende de tudo que você viveu? Tem gente que diz assim: não me arrependo de nada. Foi um aprendizado, eu me arrependo de tudo. Onde eu estaria hoje
se há mais de 20 anos eu tivesse conhecido esse Jesus? Onde eu estaria hoje? Se eu tivesse aceitado Ele de forma genuína? Porque as pessoas, ao invés de me oferecer a palavra, me ofereciam bebida. Mas a culpa não é das pessoas. Você atrai quem você é. Quando você vira amigo de Deus, Deus começa a te colocar os amigos dele ao teu redor. É por isso que quanto mais falso você for, maior vai ser o ciclo de pessoas ao teu redor, maior é teu ciclo de amizades. Quanto mais verdadeiro você for, menor são as pessoas que vão estar ao teu redor. Aprenda a ter perto de você pessoas que te criticam. O espírito do Bob, espírito do Gago. Aprenda a ter com você pessoas que criticam em amor, na intenção de ver você crescer. Porque pessoas que querem ver o teu mal começam a elogiar até os teus erros. Eu tinha gente me bajulando o tempo todo. Eu tenho um pavor a babão. Eu tenho dentro de casa uma mulher que me fala aquilo que eu preciso ouvir e não que eu desejo. Querer é desejo, precisar é necessidade. Quando minha esposa fala uma coisa, eu não teimo com ela. Às vezes eu teimo. Só às vezes. Mas assim, está errado. Mas a Simone, quando ela diz algo para mim, e ela é a pessoa que me critica em amor, na intenção de ver eu crescer. Se eu for contra, dá errado. Eu vou dizer uma coisa para você que é casado: não teime com sua mulher. Já deu um beliscão ali no cabo. Todas as vezes que eu teimei com a Simone e deu errado, a nossa mulher tem sabedoria. A minha mulher, ela não tem um sexto sentido, ela tem um 16º sentido. E aí você vai entender o que diz Romanos 8, versículo 31. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Fique de pé. Canta Me Atraiu pra gente. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Essa música fala muito comigo, porque eu podia estar em qualquer outro lugar que não fosse aqui no altar. Eu tenho o direito de escolher de estar em outro lugar, você tem o direito de escolher, mas quais são as suas escolhas? Eu poderia estar lá em Sobral hoje, eu poderia estar em Fortaleza, eu poderia estar solteiro. E você tem que entender que não existe escolha certa ou errada. Toda escolha é difícil, mas escolha o seu difícil. Ser casado é difícil, ser solteiro também é difícil. Ser honesto é difícil, ser desonesto também é difícil. Andar nas estradas perdidas da vida é difícil. Encontrar o caminho de Deus também é difícil. Ninguém está falando que nada vai ser fácil, mas existe uma decisão que você toma e muda completamente a rota da tua vida. Eu vim aqui hoje só para te dizer que existe um nome que está sobre todo nome. Está sobre todo nome, não é sob, é sobre todo nome. É o nome que transformou minha vida, é o nome que me virou aos avessos, é o nome que me constrange todas as vezes que eu profiro o nome dele pela minha boca. É o nome que me consome. É o nome que faz eu acordar todos os dias de manhã e entender qual o sentido da vida. É o nome que faz que quando eu chego em casa, eu olho para minha esposa, eu acordo de manhã e eu digo: eu estou decidida a permanecer casado com você hoje. É o nome que atrai para perto de mim as pessoas que vão estar trilhando o caminho junto comigo, rumo ao meu propósito. É o nome que tem a capacidade de transformar. É o nome que tem a capacidade de te elevar ao teu nível. É o nome que tem a capacidade de curar tuas frustrações. É o nome que tem capacidade de trazer milagres. Fecha teus olhos.
Eu quero te dizer que eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a glória dele me atraiu. Quando você entende o que significa o amor de Deus, quando você entende o que é entregar a sua vida a Jesus, eu quero dizer que você é alcançado pelo favor de Deus. Tem poder quem age. Hoje é noite de agir. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de entrega. Hoje é noite de transbordo. Hoje é a noite que Deus está te trazendo aqui para te alcançar, mas não somente para você guardar para você aquilo que Ele quer te falar. É para você levar ao alcance de outras pessoas a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que protege, a palavra que faz você mudar de ambiente. Só que você precisa decidir. Aceitar Jesus não é uma escolha, é uma decisão. Aceitar Jesus é uma decisão. Em Mateus 7,7 vai dizer: pede e lhe serás dado, busca e encontrará, bate e a porta se abrirá. Porque todo aquele que pede, encontra, todo aquele que busca, acha, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, acha, e todo aquele que bate, a porta se abre. Deus vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Eu não sei como é que você chegou hoje aqui, mas eu quero te convidar a conhecer o Jesus que eu conheci. Feche teus olhos. Senhor Deus Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite. Eu creio que há uma atmosfera espiritual neste lugar, Senhor. Aqui é um lugar de transformação. A tua palavra vai dizer: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, ali tu estás presente. Pai, eu creio que tu estás presente aqui na vida de cada um, Senhor. Tu tem a capacidade de ir no mais profundo interior, no mais profundo lugar dos nossos corações e compreender as nossas dores, Senhor. A gente nem precisa te pedir, porque tu já sabe o que a gente necessita, Senhor. Mas tu fazes a tua parte, Pai, e a gente faz a nossa. Hoje é noite de decisão, Pai. Tu me trouxe lá de São Paulo, Senhor, para dizer para essas pessoas que tem gente aqui hoje que precisa decidir, Pai. Decidir caminhar contigo, decidir ter uma vida contigo, decidir os teus princípios, alinhar os teus valores, Pai, para nossas vidas. Compreender sobre ter temor, Senhor, porque o teu temor é o equilíbrio da nossa vida. O teu temor, Pai, ter temor a Ti, é o que traz equilíbrio para a nossa vida, Pai. Aceitar Jesus é uma decisão, não é sobre religião. Quando você aceita Jesus, você decide mudar a rota da sua vida. Foi isso que me transformou em quem eu sou hoje. Eu não sei se você está afastado dos caminhos de Deus, mas quem está afim hoje de renovar essa aliança com Jesus? Levanta a mão. Quem hoje quer conhecer Jesus de forma profunda, levanta a mão. Se você puder, vem aqui para frente. Se você quer conhecer Jesus de forma profunda, vem aqui na frente. Não tenha vergonha, vem aqui na frente. Lembra, tem poder quem age. Uma decisão transforma a vida. Foi a minha decisão de aceitar Jesus.